Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus que nos dá esta tão grande oportunidade de estarmos aqui juntos para aprendermos um pouco da palavra de Deus. Estamos aqui na classe dos adolescentes, neste trimestre, estudando a história da igreja e a nossa 9ª lição, que vai falar sobre os 2 grandes despertamentos. Convido você que nos assiste agora para juntos orarmos ao Senhor e pedirmos a Ele que, através do seu Espírito Santo, ilumine a nossa mente e o nosso coração e nos ajude a crescer em sabedoria e conhecimento diante da sua presença. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, diante da Tua presença aqui estamos. Nada temos, nada somos, a não ser se vier de Ti. Pai, Tu és a fonte do conhecimento, da sabedoria, tudo é Teu, tudo Te pertence. Ilumina-nos através do Teu Espírito Santo, aos nossos corações, faz arder a Tua palavra e glorifica o Teu nome em nossa vida, na vida de cada adolescente da Tua casa e todos aqueles, Senhor, que serão alcançados através deste vídeo. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Como dito, vamos falar sobre os 2 grandes despertamentos, né? E essa lição tem como objetivo realçar a importância do avivamento para a vida e crescimento da igreja e enfatizar que existem princípios fundamentais para que esse avivamento espiritual aconteça. O avivamento, o despertamento, ele não acontece por acaso e do nada, não. Tudo tem um propósito e o partir de alguém, e este alguém é o Senhor Deus. Quando se deseja um avivamento, primeiro precisa se reconhecer que esse avivamento não é por nós, mas para o dono da obra. E quando reconhecemos que essa obra não é nossa, é de Deus, a gente sabe, portanto, que Ele é a fonte para este avivamento. E isso não nos coloca num sentimento de inércia. Ah, se é Deus quem faz, se é Deus quem promove o avivamento, então eu vou me aquietar, porque se Ele é a fonte de tudo, então descanso e Ele vai fazer tudo. Não, nós precisamos entender que Deus vai operar através das nossas vidas. Ele pode sim, do seu trono, comandar todas as coisas, mas Ele quer usar a mim e quer usar a você aí, adolescente, para promover grande avivamento nessa geração em que vivemos. Você é um instrumento de Deus e Ele quer lhe usar. Deixe Ele lhe tocar da maneira que Ele quer e certamente você será um grande baluarte na presença de Deus. Então, quando a gente entende que isso parte do princípio de que a fonte é Deus, nós vamos caminhando e prosseguindo para Ele. O texto bíblico para esta lição encontra-se em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos de número 16 ao 19, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo. Ele é a fonte do verdadeiro avivamento. Então nós não podemos jamais apagar o Espírito Santo, restringir o Espírito Santo. É Ele quem movimenta, é Ele quem age em nosso meio. Ele é a força de Deus ativa em nós, operando em nós. Então, durante esse período, não é, já chegando nesses últimos séculos para cá, grandes homens de Deus se destacaram nesse despertamento, né? Temos aqui o primeiro grande despertamento com Jonathan Edwards,
que ainda muito novo assumiu a liderança após a morte do seu avô, e foi alguém que era tão cheio de Deus, tão avivado no que ele cria, no que ele sentia de Deus através da sua palavra e da oração, que uma das suas pregações é marcada até hoje, conhecida por todo aquele bom cristão que ama a palavra de Deus e ama a história da igreja, que é pecadores nas mãos de um Deus irado. Através desta pregação, um grande avivamento aconteceu. E não pode ser diferente, até porque, se nós olharmos para ele, ele não se difere em nada de nós, enquanto seres humanos, mas apenas alguém que desejou se entregar a Deus, servir a Deus de todo o coração, não olhar para si mesmo, não abrir mão do chamado, porque a gente sabe na história dele que ele assumiu uma cadeira de professor em uma universidade, mas ocupou esse cargo por apenas 2 anos, porque não suportou a chamada de Deus em seu coração. Não sei se você tem esta coragem que Edwards teve, de abrir mão dos projetos, dos sonhos que traçou para a sua própria vida e dedicar-se única e exclusivamente ao reino de Deus. Após ele, temos também o segundo grande despertamento com Charles Finney, que foi alguém que ensinava em universidades, mas ensinava com tanto vigor, com tanta alegria que contagiava aqueles. Ele era alguém que estava dedicado de forma demasiada à oração. Isso tem mostrado para nós que, para um grande avivamento, a palavra de Deus e a oração devem caminhar lado a lado. Não há avivamento sem oração e sem a palavra. Precisamos estar ligados em Deus através da oração e da sua palavra, porque ela testifica do Senhor. Temos também, após esses grandes despertamentos, já no final do segundo grande despertamento, ele é marcado por mais 2 grandes homens de Deus, que é Spurgeon e Moody. Esses homens que também entregaram-se a Deus. Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, e Moody, ele se destaca porque de um simples sapateiro se tornou um dos grandes ganhadores de alma do século XIX. Mais uma vez, Deus mostrando que ele não tem pré-requisito para usar o homem. Ele olha, ele escolhe, ele chama, e a partir da sua onisciência, do seu conhecimento absoluto, ele tira o homem de onde ele estiver e faz dele um instrumento vivo em suas mãos. Não importa de qual origem familiar você é, se a sua família tem recursos ou se não tem, se você é uma pessoa que tem muitos dotes ou não tem nada, talvez a casa até que você mora é uma casa alugada, mas eu quero dizer que isso para Deus não é nada. Ele pode pegar você onde você está e transformá-lo num grande pregador da sua palavra. Basta apenas você entregar-se ao Senhor. Então nós vemos que esses homens, eles desprenderam-se das suas vontades, dos seus desejos, de tudo aquilo que para talvez você hoje é necessário na sua vida. Mas acima dos desejos deles, das vontades deles, havia a vontade de Deus. E a sede por ver o Evangelho sendo propagado e a ação do Espírito Santo marcante em seus corações. Então, quando a gente olha isso, a gente vê que, baseado na história desses grandes homens de Deus, existem princípios dentro da própria palavra de Deus para que se haja um grande avivamento. Eles ouviram a voz de Deus, e a gente tem aqui como primeiro princípio, ouvir a voz de Deus. E a gente vê isso lá em Abacuque, no capítulo de número 3, versículo de número 2. Antes de desejar o avivamento, ele ouve a voz de Deus. Ele diz: tenho ouvido, ó Senhor,
as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Ou seja, ouvir a voz de Deus, ter o discernimento do que Deus ele quer para a sua vida, é um primeiro passo para que você seja um adolescente avivado. Segundo passo, nós vemos que o verdadeiro derramamento do Espírito, ele não vem por ritual, não, ele vem através da palavra de Deus. E isso a gente vê no Salmo 119, verso de número 154, a parte B do versículo, que diz assim: vivifica-me segundo a tua palavra. Outro princípio para que haja um verdadeiro avivamento é o temor ao Senhor. Provérbios 1:7, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Dependermos de Deus para que esse avivamento aconteça. Então, o avivamento não é fruto de técnica humana, não é fruto de uma ação, de movimento unicamente humano, não. Deus, ele é o fundamento disso, e a gente vê isso lá em Efésios, capítulo 3, verso 20 e 21, que quem é poderoso para operar em nós, ele faz isso conforme o seu querer, porque ele é soberano. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, ele é a fonte. Precisamos entender que não é a nossa forma de falar, não é a nossa forma de tratar a massa que vai fazer com que o avivamento aconteça, e sim depender de Deus e ter Deus como o centro. E sem a oração, irmãos, sem a oração, como o próprio Deus, ele falou ao sábio Salomão, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, o avivamento, ele começa em nós, mas ele segue princípios através da voz de Deus, da sua palavra, da oração, da obediência, da dependência. Tudo começa nele e termina nele. Tudo é para ele e para a glória dele. Então, no mundo com grandes gigantes, gigantes de apostasia, de incredulidade, de esfriamento espiritual, Deus ele quer levantar você como um Davi, para ser um grande instrumento em suas mãos, um instrumento avivado, cheio do poder de Deus, para a glória do seu nome. Que Deus abençoe você, adolescente, que Deus abençoe a sua vida, guarde a palavra de Deus em seu coração e tenha certeza que todo o seu caminho será próspero e o nome do Senhor em tua vida será glorificado em tudo. Que Deus nos abençoe.